Estamos de volta com Programação Nacional e hoje nós estamos falando sobre a prevenção do câncer de próstata. Nós estamos aqui no mês de novembro, né, mês dedicado a esta situação. Eu estou aqui conversando com a Ana Paula Terra, psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital Veracruz, e também com o Dr. Ricardo Miaoka. Ó, agora eu já errei, doutor, mas eu vou acertar ainda até o final, fica tranquilo. Tá ótimo. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que o mês de novembro é o mês azul? Por que é dedicado a esse mês que se faz a campanha? Na verdade, tem dois motivos, né? Não sei se você sabe, mas existe o Dia Internacional do Homem. O Dia Internacional do Homem é dia 19 de novembro. Sabia não. Que na verdade esse ano, esse ano ele completa 20 anos. Ele foi, na verdade, ele foi instituído por um médico em Trinidad e Tobago, em 1999. Foi a primeira vez que se celebrou o Dia Internacional do Homem. E o objetivo era justamente dar um pouco de visibilidade a essa campanha de conscientização do cuidado com a saúde masculina. E também na Austrália, em 2003, começou uma campanha de conscientização também de doença, de cuidados com a saúde masculina, que foi no mês de novembro. Era um grupo de amigos inicialmente e o símbolo desse grupo era deixar crescer o bigode. Por isso que o movimento no início chamava Movember, que era de mustache, que é bigode em inglês, e com o final, que é November, né, que é novembro em inglês. Então o movimento chamava Movember. E aí emplacou, não sei se foi uma coincidência os dois movimentos terem ocorrido em novembro, mas acabou que marcou e ficou o mês de novembro como novembro. E aí usaram a cor azul como bandeira, né? Sim. E aí ficou novembro Outubro azul. rosa. Outubro novembro rosa, azul. novembro azul. Né, prevenção do câncer de mama. Exato. Interessante, ficou muito bacana. E depois dessas campanhas melhorou essa questão dos homens? Melhorou muito, viu, Júnior? Sensivelmente. Como a gente abordou anteriormente, sempre esse rastreamento de câncer de próstata foi cercado por um certo preconceito, principalmente porque o exame clínico diagnóstico, ele envolve, como no exame físico, o famoso toque retal. E, na verdade, precisa ficar claro isso, porque os homens têm um certo medo de fazer o toque retal, porque eles associam isso a uma perda de masculinidade. Coisa de machismo, né? Pois Sofreu toque. E, na verdade, não tem nada a ver. O exame dura menos de 5 segundos. É uma coisa, assim, é um mapeamento, porque a próstata, por estar cercado por um arcabouço ósseo, que é a nossa pelve, ela só é acessível pelo reto. Então, inclusive, outra confusão que se faz é que o urologista cuida de patologias anais e perianais, e nós não cuidamos, nós simplesmente fazemos o toque para acessar a próstata. Então, o profissional que lida com patologias anais e perianais é o proctologista, né? Então, para nós, o toque retal é exclusivamente para acessar a próstata, para ver se não tem alterações de nodulação, de textura, que podem sugerir a presença de uma doença maligna, né? Tudo vira falta de informação, né, doutora? Porque as pessoas ficam com esse mito aí, esse folclore maluco aí, e acaba não indo, né? Tem gente que eu já ouvi falar, não, eu só vou lá se fizer exame de sangue, o PSA. Só se for isso aí tudo bem, eu deixo. Não, peraí. Por isso tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o PSA é absolutamente normal, inclusive em doenças muito agressivas, a célula é tão indiferenciada que ela não produz PSA. Então, às vezes é um tumor muito, muito agressivo, o PSA é absolutamente normal e você só vai detectar através do exame clínico, que é o toque. Então, não tem que ter esse tipo de preconceito, isso é realmente uma bobagem. Acho que fazer brincadeira entre amigos, tal, não tem problema nenhum, contanto que continue indo no médico, entendeu? Contanto que vá para o médico, contanto que vá para o médico. Não há problema nenhum. E isso permite hoje que a gente faça diagnóstico, na maioria dos casos, com a doença em fase muito inicial, o que permite que a gente ofereça tratamento curativo para essa doença, né, o câncer de próstata. Justamente por ter um aumento da conscientização, então os homens estão indo numa faixa etária adequada para iniciar o rastreamento, então permite o diagnóstico precoce, a doença localizada na próstata, e aí tem várias alternativas de tratamento com intuito curativo, não é que vai adiar a doença ou vai só paliar, vai curá-lo. Bom, já que o senhor falou nisso, é importante a gente enfatizar, né? A gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a questão do câncer, como é que fica aquela questão da família e tudo mais. Parece que a gente somente está falando do lado negativo, né? Que, poxa, descobri o câncer, vou morrer, né? Não é isso, né? A maioria dos casos, o senhor está falando aqui no intervalo, tem cura. Tem cura. A grande maioria, felizmente, hoje, justamente porque eu entendo que pela conscientização dos homens em procurar os profissionais mais cedo, permitem diagnóstico numa fase muito precoce da doença. Então, a doença estando localizada na próstata, é possível que a gente faça um tratamento localizado e cure o paciente, seja por cirurgia, seja por radioterapia. Como é que o senhor identifica?
que fala assim, na próstata, ok, ocorre o toque, mas a próstata ela fica maior do que o normal? É um volume maior? É isso que dá para perceber? Não, na verdade, a presença da doença maligna, ela não está relacionada ao tamanho da próstata. O câncer de próstata, e isso é outro mito que se tem, que se a próstata cresce é porque deve ter câncer. Na verdade, a imensa maioria das situações onde a próstata cresce, ela se trata de uma condição benigna, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Então, há um crescimento prostático, pode levar a sintomas miccionais, mas isso não é condição pré-neoplásica. Eles simplesmente coincidem que eles acometem o mesmo órgão que a próstata. Mas a hiperplasia benigna é uma condição muito comum no homem que vai avançando na idade a partir dos 40 anos. Então, como pega o mesmo órgão na mesma faixa etária, há essa confusão. Mas a hiperplasia benigna é uma condição benigna que é tratada geralmente com remédio e responde muito bem. Agora, o câncer de próstata, ele, quando surge, muitas vezes ele não aumenta a próstata. Ele, na verdade, se você, durante a cirurgia mesmo, quando a gente olha para o órgão, ele parece normal. O que identifica a presença de doença maligna é a biópsia. E aí, uma vez feito o diagnóstico, o que tem que se fazer é um estadiamento, como qualquer outra doença oncológica. O estadiamento é o quê? São uma série de exames que determinam qual a extensão da doença. Então, se a doença está só acometendo a próstata, se ela já acomete gânglios, se ela já acomete ossos. Então, isso vai dar a diretriz para qual tipo de tratamento vai ser oferecido para o paciente. Sim. Ana, deixa eu falar aqui, eu sei que a gente está falando do Novembro Azul, mas você fala um pouquinho do Outubro Rosa, que passou agora recentemente. Esse preconceito também que existe nessa questão da próstata, do exame de próstata do homem, é também presente na mulher, que tem que fazer o exame do toque de mama e tudo mais? Olha, eu percebo que nas mulheres não tão intenso quanto na questão masculina. Justamente pelo motivo que eu coloquei no primeiro bloco, o cuidar para as mulheres já é um hábito, até pela maternidade em si. Mas é interessante pensar nessa questão do preconceito, né? Porque é uma ideia pré-concebida, inclusive em relação ao câncer. Alguns pacientes pedem para a gente não pronunciar essa palavra câncer. Ué? Porque muitas vezes é associado à morte. Então, hoje em dia a tecnologia proporciona, né, a cura de muitos tipos e isso nos dá chances muito boas mesmo, mas ainda esse registro é muito forte. Então, câncer, você já imagina, vou morrer. E não é verdade. E a questão masculina também do exame, né, do exame de toque, realmente são confusões aí que, por falta de informação, o homem tem e evita, acaba não querendo passar por isso. Depois que passa, vê que é uma coisa muito simples. Absolutamente. E é um cuidado. Então, algumas pessoas precisam aprender a cuidar de uma forma consciente, né? Ninguém vai poder fazer isso por você, só você mesmo. E como? Com um profissional especializado nisso. Então, partir para ação, eu diria. Sim. Né? Se movimentar. E claro que essa campanha, ela favorece isso. Porque estamos aí na TV, em todos os lugares, se falando da importância. Inclusive, fizemos uma semana de eventos, né? De maquiagem, etc. Várias coisas lá para os pacientes. E como fica mais leve, né? Como fica uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. O cuidar é uma coisa que a gente precisa trazer como algo importante e um hábito. E não algo que se deixa para depois. Se deixa para depois, muitas vezes já está alastrado, já está num estágio que é difícil a abordagem cirúrgica ou, né, do próprio tratamento em si. Então, essa é a função, eu penso, da campanha. Você comentou sobre a questão da semântica, né, do câncer, com a palavra câncer às vezes choca. Eu vou aproveitar só para comentar que a outra ideia que se tinha, acho que agora há um melhor entendimento disso, mas quando se falava em doença maligna, câncer maligno, geralmente também era sentença de não tem o que fazer, se é maligno, não tem o que fazer. E não é verdade. Então, o câncer de próstata é um desses exemplos, como é o câncer de mama, são tumores considerados de natureza maligna, o que não quer dizer que não tenha cura, só quer dizer que se não tratado, ele vai evoluir e ele deve se disseminar. Ele vai sair do órgão onde ele se inicia, seja mama, seja próstata, e pode se propagar para outras regiões do corpo, que são as chamadas metástases, né? E aí sim, já é uma fase onde a gente tem muita dificuldade de fazer um tratamento curativo.
Então, é isso que caracteriza o tumor maligno. Então, o tumor maligno detectado precocemente, ele está localizado, ele não tem metástase. Então, o tratamento dele, se tratar do órgão-alvo, que é o órgão que se inicia, ele tem intuito curativo. E o que faz as células tumorais, aproveitando já que o senhor está falando isso, crescerem? Na verdade, há um erro genético, porque todas as células do corpo elas têm uma replicação programada, né? Então, ela vai se proliferando, mas também tem mecanismos de morte celular programada, a gente chama de apoptose. Então, elas têm um ritmo de crescimento que é considerado normal. Nas situações de câncer, o que acontece é um erro genético em que essa proliferação celular ela fica desenfreada. E aí os órgãos começam a se proliferar de forma indevida, com células anormais, e aí é o que a gente chama de câncer. Sim. Ana, bom, foi constatado que o paciente aí possui o câncer de próstata. Qual a função do psicólogo nessa situação? Como é que se faz isso? É motivar mais a pessoa a enfrentar esse problema? É falar a verdade? Como é que é? Porque você até falou, tem gente que não quer nem ouvir a palavra câncer. Mas e aí? É uma realidade. Sim. Então, desde que Como você traz já essa pessoa para a realidade daquilo que ela não quer enfrentar? Uma proposta desse tratamento, quando se chega à clínica, de passar por todos esses profissionais. Porque o ser humano, ele precisa cuidar desses vários aspectos. Mente e corpo está interligado. Se você tem uma tendência a ter pressão alta, você passa por uma situação extremamente estressante, sua pressão vai aumentar. Vai subir. Vai subir, né? Outros sintomas vão aparecer no corpo, né? Então a gente não vai conseguir dormir à noite. Exatamente. Entre outras coisas. Está interligado. Você conhecer o seu funcionamento, o funcionamento do seu organismo e como você pode gerenciar isso, é algo assim importantíssimo que a gente já procura incorporar ao tratamento. Né? Temos também um grupo de apoio para os pacientes. Então, no momento em que você está junto de outras famílias que também passam pela mesma situação, fica mais fácil conversar e falar sobre. Ou que passaram também. Né? Exatamente. Né? Nada melhor do que alguém que está ali e já passou por aquela fase, por exemplo, do diagnóstico. E dizer para você, eu sei o que você está sentindo, eu sei o tamanho do seu susto, mas agora eu estou bem. Eu tive uma resposta boa e aqui todos nós estamos juntos para te apoiar em todo o seu processo. Uhum. Então, esses medos, esse peso, ele diminui e é possível falar sobre. Então, tem o formato de um suporte psicológico individual que é oferecido e o paciente pode ser receptivo ou ele pode dizer, não, muito obrigado, nesse momento eu não quero. Mas aí tem um grupo de apoio, que aí é um espaço que ele não precisa falar. Se ele não quiser, ele pode apenas ouvir. E tem ali a sala de infusão, que é o momento em que todos circulam. Né? Então, nesse momento também eu vou abordando, eu me apresento. As situações elas vão surgindo e conversar sobre elas passa a ser algo que as pessoas começam a fazer sem perceber que estão fazendo. Porque amplia, cria mais recursos, né? E possibilita saídas. Porque é isso que a gente precisa. Se você ficar paralisado, você não tem ação. Se você começa a pensar sobre e ver pessoas ao seu lado, agindo, acessando recursos, você começa a fazer isso também. Sim, sem dúvida. Bom, gente, esse é a Programação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.